Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, ele diz assim, ó, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em primeiro lugar, o texto está dizendo que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Em que momento disso? Em todo momento da nossa vida. Talvez você aí do outro lado está passando uma luta muito grande, uma prova muito grande, né? E você não está conseguindo encontrar forças dentro de você, né? Você não consegue ter força para lutar, para guerrear, e às vezes você ouve testemunho de pessoas que conseguiram vencer e você entra em parafuso dizendo, mas por que eu não consigo vencer? Por que eu não consigo romper essa barreira? Então, o livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, em primeiro lugar, ele diz assim que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, se eu tenho que me fortalecer no Senhor e se a força vem dele, em quem que eu tenho que buscar essa fortaleza? Em Deus. Por quê? Porque a nossa luta, ela não é física. A nossa luta, ela é espiritual. Aí o texto vai dizer assim. Aí o texto vai dizer assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí vem a questão espiritual que eu falei para você. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais, do mal nas regiões celestiais, certo? Então preste atenção que eu vou lhe dizer. Se a minha luta ela não é física, tá? Não é contra humanos, tá? Eu resolvo de que forma essa guerra? Mas pastora, o fulano me afronta, o Bertano me afronta, o ciclano fala mal de mim, o não sei quem levanta mal testemunho contra mim, calúnias e etc, etc. Como que eu resolvo isso? Eu resolvo xingando? Eu resolvo lá bater de frente com aquela pessoa? Eu resolvo batendo de frente com meu marido? Eu resolvo de que forma? Em primeiro lugar, é muito importante você entender com que você está guerreando. Que tipo de guerra que você está vivendo agora, nesse exato momento? É guerra no casamento? Que tipo de guerra que é essa? Não tem lealdade? Pastora, o problema aqui em casa é discussão. O problema aqui em casa é não sei o quê. Então, em primeiro lugar, é você olhar para esse campo de batalha que você está vivendo e tentar entender qual é as armas que o diabo, o inimigo da sua alma, está lidando contra você. Lembrando que eu estou trazendo isso aqui para você, eu já trouxe numa outra oportunidade. Inclusive lá no meu canal do YouTube tem lá sobre batalha espiritual, eu falo mais profundo ainda. Mas como me pediram muito aqui, eu estou trazendo aqui aqui para você aqui pelo Facebook, aqui que o pessoal do Facebook pediu bastante, né? Então, o que é muito importante? Em primeiro lugar, analisar o campo de batalha. Tá? Que tipo de guerra que você está vivendo? Que tipo de batalha que você está vivendo? Né? O que é que está vindo contra você? Que tipo de arma que o diabo está usando contra você? É fofoca? É calúnia? Qual é o tipo de arma? Pastora, é de discussão no casamento? É problema com o meu filho? Pastora, é na minha saúde. Eu me sinto muito atacada na minha saúde. Então você precisa entender em primeiro lugar que quando que nós entendemos que é um problema espiritual? Quando que nós entendemos que é um problema espiritual? Na área da saúde. Quando o médico te revira do lado avesso e ele fala pra você, olha, não tô encontrando nada aqui não, mas você tá sentindo dor. Mas você tá sentindo opressão. Mas a tua cabeça dói. Automaticamente as pessoas vão achar o quê? Você tá louca.
Seu médico diz que você não tem nada. Entende? Então, é uma questão, tem uma grande possibilidade de ser uma questão espiritual. Então, você já tem que olhar com outros olhos. No casamento, você fala A e o marido entende B. Parece que tem uma distorção de palavras, né? Às vezes você tem que cuidar até a expressão que você faz da face, que até o jeito que você fala, o outro lado entende diferente. Então você percebe ali que tem um problema espiritual muito grande ali, tá? Mas tem as questões também, tem os problemas também de personalidade, né? Quais são as questões de personalidade? As discussões acontecem na sua casa porque um não quer ceder. Um não quer ceder. Existe um orgulho ali dentro, tá? E aí tem um grande problema. Porque quando é uma questão de personalidade, não deixa de ser uma coisa espiritual também. E pior do que isso, com total legalidade. Espírito maligno está atuando aí dentro dessa guerra, porque talvez você não cede o perdão, talvez você... pastora, mas eu tenho que ceder, eu sou certo, eu sou correto. O que é melhor? Melhor você ter razão ou você ter paz? Tá? Se você percebe que o outro lado está te afrontando, se você percebe que o outro lado está se levantando contra você, e você olha para você e você fala, poxa, eu não devo isso. Aí você olha assim e você fala, o que aconteceu com o meu marido? Agora começou com essas conversas, com esses levantes, mas da onde que ele tirou essas coisas? Entende? É muito importante, em momentos de guerra, de situações, você se calar diante dos homens, diante da situação. Agora, diante dos homens, diante de Deus, não. Diante do Senhor, não. Tá? Quando as coisas fogem do controle, nós temos que tomar muito cuidado. Porque existe uma força espiritual muito grande aí. Muito grande aí. Que é onde vai exigir de você um posicionamento no mundo espiritual. Tá? E daí o texto ele vai dizer acerca das armaduras. Aí ele vai dizer assim, ó. Que nós precisamos estar revestido com as armaduras que vêm de Deus. Para resistir o dia mau. E para permanecer inabalável. Por que o texto diz isso? Qual que é a primeira estratégia do inimigo contra as nossas vidas quando ele vem? Qual que é a primeira estratégia? É abalar o quê? O que ele tenta abalar? O seu emocional. Vamos pegar um texto bem conhecido, tá? Eu gosto muito dessa história porque ele é uma figura muito forte de pressão psicológica, que é o Golias, por exemplo. Golias, ele colocou uma pressão psicológica tão grande contra o exército do povo de Deus, que quando Davi chega para entregar o alimento para os seus irmãos, ele vê o povo acuado, ele fala, ué, mas quem que é esse incircunciso para afrontar desse jeito o exército do Deus vivo? Então isso aqui é muito forte, porque a primeira estratégia do diabo contra a sua vida é fazer o quê? Uma pressão contra você, é te coagir. É coagir você, sabe? É pressionar a tua cabeça, é trazer um monte de informação para ferir o seu coração, para fazer você desistir, certo? E por que a Bíblia fala das armaduras de Deus? Porque as armaduras de Deus, ela vem para te blindar isso, em relação a isso. Escuta, nós somos seres humanos. A gente não é perfeito. Como seres humanos, a gente tem tristeza, nós temos emoções dentro do nosso coração. O que eu estou falando aqui, a importância das armaduras de Deus, é para te blindar de uma caída, de uma queda. As armaduras, ela vem para te blindar de uma queda, de um retrocesso, do sentimento de desistência. Sabe aquele sentimento, vou chutar tudo, quero que se lasque,
quero que se dane. Que ficam aí vocês, né? Sabe aquele sentimento assim? Vou abandonar tudo, né? Vou embora dessa cidade. Quero que se lasque, vou embora desse país. E barabá. Sabe esse sentimento? Esse sentimento, ele vem e é normal. É normal vir esse sentimento no momento do ápice, da guerra, da batalha espiritual. Agora, o que as armaduras de Deus ela te faz? Ela te faz blindar das suas reações. De executar aquilo que está vindo. Uma coisa é você sentir vontade de sumir e desaparecer. Outra coisa é você sumir e desaparecer. Uma coisa é você olhar para esse casamento e dizer assim, poxa, eu não aguento mais esse casamento. Não estou mais aguentando. Parece que não muda. A outra coisa é você falar assim, assina o divórcio que eu estou indo embora. Entendeu? São as reações dos sentimentos, a execução do sentimento. Então as armaduras de Deus, ela vem para te blindar nos dias maus. Tá? O texto vai dizer o quê? Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo isso. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os dias. Orem também para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem a fim de que, destemidamente, torne-se conhecido o ministério do Evangelho. Então, esse texto ele fala algo muito poderoso. Quando a Bíblia usa essas metáforas acerca das armaduras de Deus, né? Eu disse até lá no meu canal do YouTube, lá no ao vivo que eu fiz sobre batalha espiritual. Se você não assistiu, você corre lá para assistir, porque daí eu falo 1h30 ali e é bem forte. Procura lá no meu canal, Daniele Zanelato, você vai ver. Batalha espiritual. O que é muito poderoso? Eu disse até lá no meu canal, dizendo assim que um soldado, quando ele vai para uma batalha, ele está lá no campo de batalha. Ele é intimado para guerrear. Ele não vai sair de pijama para uma batalha e guerrear de pijama. Não. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz é vestir a sua farda. Porque a farda é a identidade do soldado. Um soldado fardado, ele está identificado. E a Bíblia ela fala das armaduras, que é uma espécie de fardamento. A Bíblia ela fala de aparatos de guerra, capacete, couraça, que eram usados muito naquela época. Quando você assiste um filme medieval, você vai ver como que os soldados se preparam. Aquilo ali tudo é para dificultar a ação do inimigo contra a vida deles. Um ferimento, um agravamento, uma morte. Isso tudo para dificultar. E quando Deus está falando acerca disso, o capacete, mas ele fala do capacete da salvação. O que está acontecendo muito hoje no meio do povo de Deus? Uma crise de identidade absurda. Absurda. E por que tem essa crise de identidade? Escute bem. Quando você entra, se alista no exército, e você se torna ali um recruta, o que eu vou te falar aqui eu sei basicamente porque o meu irmão é militar.
tá? Quando você entra como recruta, você fica 1 ano como recruta, aprendendo sobre regras, que aquele lugar não é a sua casa, que lá a sua mamãezinha não tá lá para fazer a tua comidinha do jeito que você quer, não está lá para passar a sua roupinha e para arrumar o seu calçadinho, tá? Ali é desconfigurado a vaidade. Por quê? O homem que entra ali tem que raspar a sua cabeça, né? E para alguns homens o cabelo é vaidade. É a vaidade do homem, né? Uma das, né? Então ali é desfigurado, desconfigurado uma vaidade. Porque a partir daquele momento você vai ter que usar uma farda e começa um processo de treinamentos. Aí você é treinado. Você tem horário para tomar banho, você tem horário para comer, coisa que fora dali as pessoas são totalmente desregradas. Então você aprende regras dentro daquele lugar. E por que você aprende regras dentro daquele lugar? Porque aquele quartel-general está te treinando para possíveis guerras, tá? Possíveis batalhas. Então ali você aprende desmontar uma arma, limpar ela, montar ela novamente. Você é treinado para ter resistência. Você é colocado em posto de trabalho com um fuzil na mão e você não pode dormir com o fuzil na mão porque corre risco, né? É feito todo um treinamento em volta disso. E depois desse 1 ano, você se torna um soldado, porque você coloca a sua boina ali de soldado, você deixa de ser recruta, tá? O que eu quero dizer para você? E isso que eu quero que você preste muita atenção. Qual que é a maior dificuldade da igreja na terra? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Qual que é a maior dificuldade das pessoas hoje? Obedecer regras. Tem lugares que ela vai trabalhar, se tiver muita regra, ela não fica. Tem ambientes que ela vai frequentar, se tiver muitas regras, não fica também. Você está entendendo? A Bíblia nos dá muitas informações para justamente nos instruir acerca das guerras espirituais e nos dá ferramenta para a gente vencer ela. Mas qual que é a maior dificuldade do povo hoje? O capacete da salvação. É a sua identidade em Cristo. É entender que ser salvo é ser separado. Ser salvo não é mais sentar naquelas rodinhas e se permitir ser influenciado por aquele povo. Que na verdade você teria que fazer o oposto. Ao invés de se permitir ser influenciado, é influenciar. Mas por que hoje as pessoas estão com crise de identidade, até mesmo dentro das igrejas? Porque elas não querem sentar e fazer um discipulado bíblico. Não são todos, mas muitos não querem sentar e aprender da palavra de Deus, ser confrontado pela palavra, mudar os seus comportamentos, porque a partir do momento que você começa a mergulhar nas escrituras, você percebe muitas coisas que você precisa deixar. E você precisa deixar porque faz parte desse mundo. Não faz parte daquilo que Deus tem preparado para mim e para você lá. Então o capacete da salvação já não faz parte de muitas pessoas hoje. Aí vem a couraça da justiça, que é aquele equipamento que protege o seu peito, protege as suas costas de todo ataque que vem por trás e o ataque frontal também. E o que é que hoje nós vemos? Que nós presenciamos tanto. As pessoas sendo atacadas nas suas emoções.
as pessoas sendo traídas. O que é que a gente mais vê hoje? Pessoas que estão debaixo do nosso nariz, traindo, falando e tantas outras coisas. E se nós não estivermos preparados com as nossas emoções, com o nosso coração preparado, vai acontecer o que a gente vê muito hoje dentro da igreja. Irmãs deixando o círculo de oração por conta de palavras. Pessoas deixando os seus departamentos por conta de perseguição. Pastores entregando igrejas por conta de perseguição. Não suportando mais. Não suportando mais. Pessoas, irmãos, abandonando o propósito de Deus por conta das palavras. E qual que é a consequência disso? É a morte espiritual, é tudo o que o diabo quer. Você sem identidade, sem o capacete da salvação, sem a coraça. Aí o cinto da verdade, que é tão importante, a sandália do evangelho, que é tão importante, que vai te guiar no propósito de Deus, daqui a pouco você já não tem mais também. Aí a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, também já não está mais no teu coração. Aí o escudo da fé, fé já também não tem mais. Então aí a gente vê o quanto que é importante nós termos esses atributos dentro da nossa alma. Quem você é em Cristo Jesus? Como que você está forjando a sua identidade em Cristo? No quartel, muitos soldados saem de lá amando. Eles entram odiando e saem de lá amando. Agora tem muitos que saem de lá traumatizados. Porque lá eles mostram a realidade do que está por vir, do que pode acontecer. O grande problema é que nós vivemos uma era em que as pessoas estão dentro de uma bolha. Parece que não está percebendo que o negócio está ficando complicado. Tem pessoas até que, eu não gosto de assistir o jornal, porque você assiste o jornal, está falando aí agora de uma possível pandemia. Você assiste o jornal agora, está falando aí que o Israel já está se organizando para atacar a Irã, então já tem uma possível terceira guerra mundial aí. Mas são realidades. Se você quiser viver dentro de uma bolha, um problema é seu. Mas são realidades. Tem coisas que estão para acontecer aí que não vai demorar. E se a gente ficar dentro dessa bolinha achando que nada está acontecendo? Vocês viram o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu acredito que vocês estão assistindo que o agro começou a fechar as rodovias. Sabe por quê? Isso pode trazer um impacto muito grande para nós. Você vê como que nós estamos vivendo uma guerra espiritual muito grande, porque o posicionamento do governo atual em relação ao agro, uma rigidez fora do comum. O que está acontecendo? Os agricultores estão perdendo as suas terras porque não estão conseguindo encontrar incentivo para renegociar as suas dívidas, porque a safra é assim, tem horas que dá bom, mas tem horas que dá ruim. O que está acontecendo? Estão fechando as rodovias. Sabe por quê? Os agricultores. Porque as pessoas que são íntegras, que são retas, meu irmão, se ela deve R$1 e ela não consegue pagar, ela fica doente. É ou não é? Pessoas que é íntegra, é reta, teu coração. Enquanto ele não paga a dívida, ele fica atormentado. Sabe o que está acontecendo no nosso Rio Grande do Sul? Agricultores estão tirando a sua própria vida. Porque estão desesperados, estão perdendo as suas propriedades para os bancos.
Sabe por quê? Porque não tem mais incentivo de renegociação das suas dívidas. E não é porque eles são bandidos, vagabundo, mau caráter. É porque tem época que a safra dá bom, como tem época que dá geada, dá o sol, às vezes o clima não ajuda e prejudica. Aí você não vê isso no Jornal Nacional, você não tá vendo, né? Dos agricultores que estão ceifando as suas vidas, né? Aí o que está acontecendo? Existe, se não tiver uma negociação, uma probabilidade muito grande de ser fechado rodovias, do agro fazer protesto. E aonde que é o impacto? No nosso arroz, no nosso feijão. Você tá entendendo? Agora, isso que eu falo para você. As pessoas parecem que estão vivendo dentro de uma bolha e não estão vendo. Parece que não estão vendo que tem muitas coisas acontecendo por aí. Tem movimento que esse governo está fazendo, as administrações estão fazendo, que a gente percebe que são manobras que vai trazer um impacto muito grande. Sabe aonde? No nosso arroz, no nosso feijão. E sabe o que eu fico assustada? As pessoas fazem meme com o café, que está uma fortuna. As pessoas fazem meme que o ovo tá absurdo de caro. Eu não sei nem na sua terra, né? Mas aqui na nossa região tá. Fazem meme, só que eles não estão entendendo que nós estamos numa guerra espiritual tão grande, mas tão grande, que as pessoas só entendem que nós estamos em guerra quando começa a ver aquele montante de pessoas descendo à sepultura por conta de vírus. Você está entendendo? Escuta o que eu vou lhe dizer. E eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Revista com as armaduras de Deus. Assuma a sua identidade cristã. Capacete da salvação. Assuma a sua identidade cristã. Assuma. Assuma. Se permita sentar e ser instruída pela palavra de Deus, porque daqui a pouco a Bíblia não existirá mais. E você vai sentir saudade dos tempos que tinha estudos na sua igreja e você não ia. Então nós precisamos, irmãos, revestir com a couraça. Isso são armaduras espirituais que Deus, Ele quer entregar para mim e para você. Mas nós temos que orar para isso. Clamar por isso. Buscar isso em Deus. Senhor, coloca um escudo. Coloca, papai, uma couraça no meu peito. Para que nada venha atingir a minha alma, meu coração. Que acontecer as coisas é normal. O anormal é eu deixar que isso fira o meu coração e que eu desista dos propósitos de Deus porque eu estou machucada. Que eu desista da chamada de Deus porque eu estou machucada. Isso sim é perigoso. E eu pergunto, como é que está o seu coração? Você está machucado? Você está ferido? Como que está o seu coração? Você está machucado? Você está ferido? E você está querendo desistir? Você está querendo desistir? Como que está? Porque eu quero orar pelo seu coração. E eu quero dizer para você, a partir de hoje, as armaduras de Deus vão fazer parte das suas orações. Você vai falar, Senhor, coloca sobre mim o capacete da salvação. Só que você não vai clamar só pelo capacete da salvação, a couraça da justiça, mas a partir de hoje você vai começar a fazer devocional. Você vai buscar o conhecimento das Escrituras, porque somente a palavra de Deus tem o poder de fortalecer a nossa alma no dia mau. No dia mau.
Eu vi um vídeo agora, eu estava numa consulta, e eu vi um vídeo agora de manhã de um senhor que estava desenganado pela medicina com câncer. Ele começa a fazer o tratamento da quimioterapia e profetizando vida. Ele chega a ficar pele e osso, ficou não sei quanto tempo sem sentir o sabor da comida. Mas em todo o tempo ele profetizava vida sobre ele. Ele profetizava. Ele termina o tratamento dele com câncer, pele e osso. O tratamento que era para ser 2 anos, reduziu para 8 meses. Por quê? Ele profetizou tanto vida sobre a saúde dele. Olha o que é o poder da palavra e o que é ter escudo da fé. Que as células cancerígenas começaram a retroceder. E eu não estou falando de uma pessoa de 20 anos de idade, 30 anos de idade. Eu estou falando de uma pessoa de quase 60 anos de idade, porém guardava a palavra de Deus no seu coração. Ele começou a profetizar vida. Eu profetizo vida, eu vou vencer. É só um dia mau. Você está entendendo? O que acontece? Ele termina de forma precoce. As células cancerígenas. Ele termina de forma precoce o seu tratamento. As células cancerígenas começam a retroceder ao ponto do médico dizer: estou te dando alta. Estou te dando alta. Não tem mais nada no seu corpo. Sabe o que é isso? Aquilo que está na palavra. Aonde eu aprendo isso? Na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra tem o poder de dar vida e de matar também. Então a partir de hoje começa a profetizar a vida. Tá doente? Profetiza a vida. Tá triste? Profetiza a alegria. Se levanta, levanta a tua cabeça. Levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos. E a partir de hoje começa algo novo na sua vida. Algo novo. Eu quero orar por você. E nós vamos orar agora, clamar pelas armaduras de Deus. Vamos orar junto? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, junto com os nossos irmãos que estão ouvindo pela 106.7, ou estão me assistindo aí pelo Facebook, ou depois vai me assistir pelo YouTube, eu clamo agora: revista-nos. Revista-nos com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com a sandália do evangelho, com o escudo da fé e com a espada do Espírito. Senhor, direciona os nossos passos, os nossos caminhos ao teu propósito. Blinda a nossa mente, o nosso coração contra os ataques dos nossos inimigos, mas nos conceda discernimento de espírito, para que nós possamos, com a tua ajuda, vencer os nossos inimigos invisíveis, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus ele possa continuar te fortalecendo na presença dele, tá bom? E mais uma coisa eu quero dizer aqui: ore pela nossa nação, ore pelo nosso Brasil. Jesus está às portas. Por isso que a gente tem que, irmãos, nos unir em oração. Nos unir. Porque se nós estivermos unidos em Cristo, nós vamos vencer. Mas daqui a pouquinho, nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos com o Senhor lá na eternidade. Estaremos com Jesus lá na eternidade. Amém? Queridos, um beijo no teu coração. Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. E não esqueça, antes de finalizar, a nossa conferência está aí, agosto. Se Jesus não voltar primeiro, se Deus permitir,
Nós vamos fazer aí a nossa conferência, né? Tá aqui o site. Venha fazer essa conferência conosco. Entra no nosso site. Faça a sua inscrição, tá bom? Vai lá na opção de eventos lá no nosso site. Faça a sua inscrição e venha conosco fazer essa conferência só para mulheres. Vai ser poderosíssimo. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa cidade, tá bom? Beijo no teu coração, fica com Deus. E amanhã tamo junto aqui de novo, 11 horas da manhã, com o programa Sementes da Fé. E não esqueça, semana que vem vamos começar nossa campanha de oração lá no canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva lá no canal Sementes da Fé Podcast e também lá no Daniele Zanelato Oficial, tá bom? Beijo, tchau, tchau, fica com Deus.